domingo anterior nós aprendemos, irmãos, sobre a doutrina da depravação total, não é? Aprendemos a dura realidade humana no pós-queda, não é? Na verdade, a compreensão da doutrina de hoje, ela depende muito da compreensão dessa primeira doutrina. Nós vamos falar hoje sobre a eleição incondicional, não é? Sobre a doutrina da eleição. E para entendermos a graça de Deus e o seu amor nessa doutrina, que para muitas pessoas é tão dura, tão contraditória, e até muitas pessoas odeiam essa doutrina porque não querem pensar de forma nenhuma que Deus elegeu alguém, não é? Porque eleger alguém significa não eleger outros, não é? Quando escolhe alguém, outros não são escolhidos. Algumas pessoas realmente odeiam essa doutrina. Então, para entendermos a graça de Deus e o seu amor nessa doutrina específica, é muito importante refletirmos muito bem em quem nós somos, não é? Por aquilo que nós já lemos na lei do Senhor, por tudo isso que nós já temos aprendido na palavra de Deus sobre a nossa natureza pecaminosa. Então, depravação total é a base para aprendermos, para compreendermos de maneira correta essa doutrina da eleição incondicional, certo? Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Eu queria convidá-los a abrir em Efésios, a Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. É um texto que todos já conhecem, eu creio, mas vamos ler com atenção, porque o que temos registrado aqui realmente é muito importante. Nós temos uma doutrina profunda e muito bem explicada sobre essa questão da eleição e também da predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Amém? Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe por meio dessa pregação, irmãos. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Deus, e já temos sido abençoados. Esse texto realmente é muito importante, assim como muitos outros textos em toda a Escritura. E nós pedimos a Ti, Senhor, que nos abençoe nessa manhã, para que possamos compreender e sermos edificados, aprendendo a Tua graça, aprendendo sobre o Teu amor maravilhoso em Cristo Jesus. Que venhamos ser consolados, que venhamos ser levados à gratidão, a compreender, Senhor, essas bênçãos celestiais incomparáveis que recebemos por Tua graça em Cristo. Por isso nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, para compreendermos então a doutrina, nós lemos o texto, vamos refletir algumas porções do texto aqui, mas para compreendermos bem, nós precisamos primeiro, não é, iniciar com a compreensão de que Deus é soberano. Não é? Isso é um assunto que na verdade é comum, porque a Escritura ensina isso o tempo todo, não é? Só de você ler a Escritura, mesmo não achando a palavra que Deus é soberano, você vai chegar a essa conclusão óbvia quando você lê a Bíblia desde o começo. Né? Nada existia, somente Deus, não é,
por toda a eternidade, perfeito, completamente autossuficiente, e Ele, por sua vontade, traz tudo que nós conhecemos da existência. Isso já demonstra a sua soberania absoluta. Não é? Soberania de Deus é algo muito importante para nós. Saber que Deus é soberano é importante. Não é? Mas o que a Escritura quer dizer com isso? O que nós devemos compreender em admitir que Deus é soberano? Vamos pensar em um rei humano, em um rei terreno. Os reis do passado, por exemplo. Não é? Os reis, eles eram normalmente entendidos por seus súditos como soberanos. Porque quando o rei desejava alguma coisa, isso lhe era feito. Certo? Então isso é muito comum no contexto da humanidade. Não é? Os reis, quando desejavam alguma coisa, eles faziam um decreto, eles ordenavam e aquilo deveria ser cumprido. Os seus súditos iriam obedecer sempre ao seu rei. Então isso é um contexto muito comum para nós. Todavia, o poder de um rei, ele não vem dele mesmo. Não existe uma realeza nesse sentido no ser de alguém. Todo o poder que um rei possuía, ou todo o poder que um magistrado hoje possui, vem de Deus. Todo o poder emana dele. Toda a autoridade vem de Deus. Então, a soberania de um rei humano é completamente limitada. Na verdade, se os magistrados, os reis da terra, os governantes, eles entendessem isso, que o poder não pertence a eles, mas que esse poder vem de Deus, e Deus é quem dá esse poder para que ele seja honrado, qualquer magistrado, qualquer líder, não é? Eles poderiam se dobrar em adoração a Deus e fazer aquilo que o Salmo 2 nos ensina. Não é? Por que se amotinam as nações? E os povos todos pensam em vaidade. Os reis da terra tomam posições. Aquele Salmo 2 é uma repreensão contra essa arrogância, contra a soberba dos reis da terra, dos governantes. A soberania do mundo, não é, das pessoas, ela é completamente limitada. Quando nós pensamos então em soberania, lembrando de Deus, nós não estamos falando de algo que limita-se ao poder que Deus tem em uma nação, por exemplo. Não é? Deus tem poder em Israel, tinha poder nesse sentido, expressando o poder dele em Israel, como nação, como povo de Deus na antiga aliança. Não é disso que a Escritura ensina quando fala sobre a soberania de Deus. Nem tampouco é também pensar em que Deus tem a soberania e o seu poder significa que ele tem poder sobre algumas nações, sobre todas as nações do mundo. Na verdade, quando pensamos em soberania de Deus, devemos lembrar que Deus é eterno. Ele não tem apenas poder sobre algumas coisas, mas ele tem poder absolutamente sobre tudo, irmãos. Ele é soberano sobre o universo. Ele é eternamente soberano. Isso quer dizer o quê? Que a sua soberania, o seu poder, o seu domínio está sobre cada estrela desse universo. Está sobre cada partícula desse universo. Cada átomo. Tudo está debaixo da soberania de Deus. Não é? Ele governa todas as coisas e tudo se manifesta como sendo, na verdade, o cumprimento da sua vontade. São os decretos de Deus na eternidade sendo cumprido dia após dia. Tudo o que nós vemos é a sua providência, é o seu poder atuando em todo o universo. Nada que você possa observar nesse mundo, não é, vive, se move, acontece sem o poder de Deus. Para levantar da cama de manhã, nós levantamos pelo poder de Deus. O seu poder e a sua soberania está absolutamente sobre tudo, irmãos. Sobre tudo. E nós aprendemos isso diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor é que ensina isso, não é? E ensina de tal forma que, observando a inspiração do Espírito Santo na palavra, Deus é tão soberano, não só sobre as coisas do universo, mas Ele é soberano sobre o nosso próprio coração. Nós não temos domínio absoluto do nosso coração, mas Deus o tem. Tanto é que Deus pode inspirar o apóstolo Paulo a escrever, não é, que o querer, isto é, a vontade, a nossa volição, mas também o nosso agir, o realizar, isso tudo, quem gera é Deus. É Filipenses 1:13 que nos ensina isso. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o agir. Percebe? O nosso coração e as nossas ações estão nas mãos de Deus. Isso não legitima, não é, pecado. Mas tudo isso demonstra que Deus é soberano absolutamente sobre tudo. Sobre a história, sobre nossos sentimentos, sobre absolutamente tudo. Não há nada que seja longe do seu poder e da sua soberania, irmãos.
Entendendo então que Deus é soberano, temos que compreender que tudo o que acontece é a manifestação de seus decretos, de sua vontade. Os seus decretos ou sua vontade é o bom prazer de Deus, não é? É o seu desejo santo, é a sua vontade santa de cumprir tudo aquilo que Ele propôs, não é? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. Nós observamos um pouco disso no texto de Efésios, não é? Quando Deus faz tudo de acordo com o conselho da sua vontade, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o seu bom prazer, tudo Deus decidiu nele mesmo. E tudo que nós vemos aqui, não é, é resultado desses decretos, desse primeiro conselho, desse conselho eterno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então é justamente isso. Se entendemos então que Deus é soberano, temos que reconhecer que tudo é a manifestação dessa vontade. Cristo nos ensinou isso com um exemplo bem simples, que todos podem entender. Ele, em Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30, ele diz bem assim: não se vendem 2 passarinhos por 2 moedas, 2 pequenas moedas? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então percebam, Jesus usa um exemplo mínimo, pequeno, que para nós é insignificante. Você pode até imaginar, Deus é soberano sobre o universo, então é uma coisa muito importante, não é muito grande governar o universo, manter tudo em ordem. E às vezes nós não atentamos para as coisas pequenas, para as coisas simples. Uma simples ave depende de Deus para viver. Jesus está dizendo aos seus discípulos, como dar força a eles nesse sentido, confiança no poder de Deus, de que até mesmo uma ave, ela só vive pela vontade do Pai. Nenhum desses pássaros, né, dessas aves, cairá em terra se não for a vontade de Deus. E Jesus chega a dizer ainda uma coisa que podemos achar ainda mais insignificante: até mesmo os cabelos de vossa cabeça são todos contados. Ou seja, ele usa um exemplo tão simples, de algo que nós consideramos muitas vezes insignificante, para demonstrar até onde vai o poder e a soberania de Deus. Percebe, irmãos? Tudo isso demonstra o seu poder. Em Mateus 6, por exemplo, versículo 26, na parte A, quando ele instrui os seus discípulos também a não andarem ansiosos, ele dá como exemplo, ele que é Deus, dá como exemplo a criação. Não é? Então ele vai mais uma vez e fala sobre os lírios do campo, não é? Que se vestem de maneira muito bela, que nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios do campo. Não é? E ele fala também mais uma vez sobre as aves. Ele fala: olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. E aí a gente pode pensar bem assim, mas as aves se alimentarem não é apenas um processo natural? Isso não é natural, não é o que a gente observa, é lógico, não é? Elas têm fome, elas caçam e comem. Acabou-se. Quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo que aquilo que nós entendemos como natural, o que nós vemos todos os dias, nada mais é do que a manifestação da soberania de Deus. Entende? Os rios correm, não é por acaso. Tudo isso tem um fim, que é a glória de Deus. E isso expressa o seu poder. É por isso que Davi, em diversos salmos, Salmo 19, Salmo 8, ele demonstra que os céus, eles revelam a glória de Deus. Se você olha para o céu, você acha bonito. Se você estuda um pouco de física, de astrofísica, você acha bonito. Você fica impressionado com as imagens que se tem do universo. Você fica bobo, porque é realmente lindo. E aí você fica pensando, essas coisas só brilham, não é? Só brilham. Que glória podemos ver nisso? Há alguns que vão atribuir glória à própria coisa criada, o que já é comum no coração do ser humano idólatra. Mas Davi diz que isso manifesta a glória de Deus. Por quê? Porque isso tem um autor. É do jeito que é, porque Deus assim o fez. Está lá para observarmos e estudarmos porque Deus assim o quis. Então tudo isso manifesta o seu poder soberano, a sua glória incomparável, irmãos. Entender isso, que Deus é soberano dessa forma, não deve nos fazer ficar apavorados diante dele. É claro que temos que temer a Deus, porque se você entende que ele tem poder sobre tudo, sobre o ar que você respira, sobre os seus pensamentos, que você está completamente nu diante dele, como Hebreus, né, nos ensina no capítulo 4, no versículo 13, você vai entender que ele é soberano, então você tem que, ficar apavorado diante dele. Isso foi o pensamento do povo no passado, não é? Quando recebeu a lei, se tremeu todinho. Moisés, fala-nos tu para que não morramos. Não é? Nós não queremos que Deus nos fale porque
ele é terrível. Mas aqui nós aprendemos, irmãos, pelo ensinamento de Cristo, que essa soberania é para o consolo da igreja. Porque veja, nesses textos que eu citei de Mateus, o que ele diz no final? Mateus 6,26, a parte B agora. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, ele fala sobre as aves, não é? Que Deus sustenta, que não caem no chão, não morrem sem a vontade de Deus, e faz uma pergunta retórica aos discípulos. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou aqui ainda no capítulo 10, verso 31. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. A soberania de Deus para o seu povo, para a sua igreja, é consolo. Não é? O ímpio, o mundo diante desse poder, pode ficar apavorado. Se as pessoas soubessem quem Deus é de verdade, elas ficariam completamente apavoradas. Nós temos medo de coisas grandes que nós não podemos dominar. Tudo que a gente não consegue dominar, a gente teme e vai lutar para dominar. Mas Deus ninguém pode dominar. Ele é soberano absolutamente. Não é? E essa verdade para nós é uma consolação. Compreender que Deus é soberano assim, irmãos, também nos leva a compreender que a salvação, ela não é obra do acaso. Ela não é um acidente de percurso. Não é eu simplesmente reconhecer alguma coisa. Porque se entendemos que Deus tem tudo em suas mãos, Ele tem o tempo em suas mãos, o espaço e o tempo onde nós existimos, não é? Significa dizer que absolutamente tudo que acontece em nossas vidas, desde aquilo que é natural, que é cotidiano, até mesmo o crer em Jesus Cristo, é a sua soberania. Entender a soberania de Deus é reconhecer que Ele é soberano principalmente na nossa salvação. E esse é o ponto principal, porque quando a Bíblia fala de soberania de Deus, ela fala sobre o seu governo no universo, sobre a sua vontade sendo realizada o tempo todo, mas principalmente aplica isso à salvação de nossas vidas, não é? Mostrando, como nós temos em Efésios capítulo 1 aqui, que Deus é soberano na nossa salvação. Essa é a grande realidade da soberania de Deus. E isso é algo importante para nós e também nos leva à reflexão de uma coisa. Há pessoas que rejeitam a doutrina da eleição incondicional, não é? Da eleição de Deus. Elas querem sempre encontrar no próprio ser humano uma causa, uma razão, algo que estimulasse Deus a nos escolher para a salvação. Quando uma pessoa pensa assim, que Deus ele pode ser soberano em tudo, sabe? Mas não na minha própria vida, na minha salvação, nas minhas escolhas, no que eu quero. Essa pessoa pode até dizer que tem um Deus, mas ela não tem um rei. Porque quando ela pensa assim, ela rejeita essa soberania de Deus absoluta. Ela quer dizer que Deus ele é soberano até aqui, ó. Mas ele não pode passar dessa linha, não é? Então quem pensa assim, pode até dizer que tem Deus. Eu tenho um Deus que eu creio, mas não tenho um rei soberano. Não pode se submeter a Deus de maneira dessa forma. A reconhecer que Ele tem a glória de tudo, não é? E não é glória porque nós simplesmente queremos atribuir glória a Ele. Nós atribuímos por reconhecimento. Não é favor que estamos prestando a Deus. Nós reconhecemos, não é, que Ele é digno de toda a glória porque Ele fez tudo, absolutamente tudo. Por isso, quando nós não compreendemos que Ele é soberano sobre nossa vida, não é, sobre nossa salvação, nós estamos rejeitando, né, o seu reinado, o seu poder em nos salvar. E isso sempre vai levar o ser humano a se gloriar. Sempre, sempre, sempre. Esse é o quadro da outra religião. Né? Só existem duas religiões no mundo. Duas. Aquela que ensina que Deus fez tudo em Jesus Cristo para nos salvar. E aquela que ensina que nós vamos construir uma torre e chegar até o céu. Só duas religiões no mundo. E isso é a rejeição da soberania de Deus. A rejeição. Alguém, certa vez, disse: mostre-me a eleição ou predestinação no Antigo Testamento. Quando a pessoa fala isso, ela reconhece já que o Novo Testamento ensina de maneira clara. Né? Nem é um ponto de discussão, porque é óbvio no Novo Testamento. E na verdade, eu posso dizer para os irmãos, se vocês lerem o Antigo Testamento com atenção, vocês vão perceber isso com muita ênfase no Antigo Testamento. Basta você pensar.
Basta você pensar nisso, não é? No início, Adão e Eva caem, eles são expulsos do paraíso, mas Deus promete, não é? Cristo para aquelas pessoas. E o que Deus promete demonstra que há uma geração que é de Deus, um povo que é dele, um povo que vai gerar esse Messias, ou seja, que vai gerar esse filho, e um povo que é completamente oposto. Uma geração que é a geração da serpente, do diabo. Uma geração que vai ser oposta a Deus, que vai militar contra o seu povo durante toda a vida. Então ali você já percebe que tem duas gerações no mundo, não é? Duas religiões no mundo apenas. Não depende da sua expressão. Apenas duas. Percebe? E isso demonstra de maneira muito clara a eleição de Deus aqui. Ele vai demonstrando isso a cada patriarca, a cada geração, até o ponto de chegar a um povo, de fazer um povo e separar esse povo. Todas as nações da terra, não conheciam o que Israel conhecia. Não conheciam. Somente aquele povo específico que Deus havia prometido a Abraão, Deus realmente abençoou. Ele deu a lei, que nós já lemos hoje pela manhã. Veja, não parece que Deus está se importando que as demais nações, elas vivam do jeito que elas estavam vivendo mesmo. Não parece haver uma preocupação que as demais nações, o Egito, não é? As nações cananeias, os demais povos da terra, eles não estavam obedecendo a Deus. Eles eram idólatras. Mas há um povo só, Deus separa, dá a sua lei, vocês vão ver assim, vocês são o meu povo, minha propriedade particular, peculiar, meu povo especial. Vocês são o braço do Senhor na terra, vocês estão separados das nações, vocês não vão ser como eles. Isso é o que? Senão é escolha, senão é eleição da parte de Deus. É como Amós no capítulo 3, em repreensão diz, de todas as nações da terra, somente a vós escolhi. Capítulo 3, versículo 1. Na verdade, o Antigo Testamento está repleto disso, irmãos. O tempo todo, Deus demonstrando a sua eleição com relação ao seu povo. Mas citando alguns versículos aqui. Salmo 65, verso 4, diz bem assim: Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Foi um versículo pesado? Rapaz, bota as duas aí. Isaías 45, versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. E o Salmo 139, que nós já cantamos diversas vezes, verso 16: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Isso é realmente muito claro na Escritura. Usando o texto da NVI também, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E ainda, para ser chato mesmo, a King James atualizada: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. A King James usa essa palavra prefixar, não é? Demonstrou de maneira muito clara, não é? Que prefixar é fixar antecipadamente, é pré-estabelecer, é pré-determinar. Ou seja, a Escritura ensina isso de maneira clara. Deus tem um povo. Ele escolheu um povo. Então, compreendendo isso, entendendo a importância, na verdade, não é, que isso é a verdade da Escritura, que isso é a palavra de Deus, isso não é uma versão reformada do Evangelho, mas é o próprio Evangelho, é a palavra de Deus, porque é a Escritura quem diz isso, é Deus quem revela isso em sua palavra. Entendendo isso aqui, irmãos, não é, nós temos que realmente refletir
na bênção que isso é para nossas vidas, não é? E no que deve causar em nossas vidas. Primeiro, entender que a eleição, ela é necessária. Se você reconhece a depravação total, a eleição é necessária. Porque se o homem é depravado, como a Escritura ensina que ele é, morto em delitos e pecados, ele precisa que Deus faça alguma coisa, porque ele não pode fazer. Então a eleição, ela é necessária. A eleição, ela é pactual, pois é feita em Cristo. Essa linguagem, não é, nos elegeu nele, é uma linguagem pactual. Eleitos para fazerem parte do corpo de Cristo, para serem como Cristo, para serem a imagem de Cristo. Cristo nesse sentido como sendo o primeiro de uma nova criação. Aquele que vai, que por meio dele é criado nesse sentido, é recriado o homem. É uma nova criação em Jesus Cristo. O texto está dizendo que nós somos eleitos nele. A eleição, ela tem esse aspecto pactual. Ela é também pactual porque, como nós vemos no texto de Efésios, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para um propósito: sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, é o que nós vemos em todo o Antigo Testamento, é o que nós vemos na primeira carta de Pedro 2:9, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Ou seja, esse texto da palavra de Deus nos mostra que essa eleição é pactual porque Deus elege pessoas para comporem um corpo em Cristo. O corpo de Cristo, nesse sentido. E esse corpo é o povo de Deus, que é o povo separado. Desde a antiga aliança, um povo que recebe a lei, um povo que é moldado, que é preparado para Cristo. Isso é eleição. E a eleição é pactual. A eleição é incondicional, pois o texto que nós vemos de Efésios só fala de Deus o tempo todo. Deus é quem elegeu, Deus é quem predestinou. Ele fez tudo isso como? Em quem? Sempre em Cristo. Pela obra de Cristo, eleitos em Cristo, amados em Cristo. Segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio conselho, você não percebe de forma nenhuma qualquer ação humana. Deus não está considerando nada do ser humano aqui, mas tudo se refere a Ele e a sua ação de eleger, predestinar e operar essa salvação. Tanto é que no versículo 13 e 14, ele conclui, não é, com o Espírito Santo. Então você tem nesse texto de Efésios a eleição de Deus o Pai, que é feita em Cristo, essa obra realizada em Cristo no tempo, e o Espírito Santo selando essa obra. Não é? A salvação completamente pactual e trinitária. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nessa operação de salvação. A revelação divina, e esse é o ponto importante aqui, é que todos pecaram. Então nós temos que realmente ter isso nos nossos corações. Não é? E porque todos pecaram, porque Deus já antecipou e disse, não é uma situação que nós estamos imaginando alguma situação, né? Nós estamos imaginando alguma coisa, não estamos forçando nada. Deus diz, Romanos capítulo 3, do 10 em diante, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Todos se fizeram inúteis, é o que o texto diz. Ou seja, antecipadamente Deus já deu a sentença, já mostrou a nossa realidade. Portanto, a eleição, ela só pode ser incondicional. Não tem como pensar em uma eleição condicional, sendo que Deus já revelou que não há um justo sequer. Não há um. Então isso aqui está muito bem marcado na Escritura, para que nós desculpas. Essa luta contra a eleição incondicional é uma luta completamente sem sentido. É você estar rejeitando o que Deus diz da sua própria natureza, para dizer que eu sou bom, ainda que Deus diga que eu sou mau. Isso é um erro terrível, gente. Isso é uma heresia. Deus revela que nós somos pecadores para que venhamos reconhecer isso. E, portanto, a eleição também não pode ser por uma fé prevista, não é? Deus não pode ter visto no passado, na eternidade passada, usado o seu poder para prever a boa atitude, a boa ação de fé de alguém e o eleger por causa disso, porque ele já revelou que todos pecaram, que todos são inúteis, se fizeram inúteis, não há um justo nenhum sequer. Esse é o ponto. E além disso, se alguém também acredita que Deus ele apenas previu alguma coisa, essa pessoa, por mínimo que pareça, ela está tratando Deus como se ele tivesse uma breve limitação. De que forma? Ele não sabe. Aliás, houve um tempo, ou um momento na eternidade passada que ele não sabia. E então ele usou o seu poder para se antecipar no tempo
e vê tudo o que ia acontecer. Isso, por mais que hoje diga assim, não, agora ele sabe de tudo, mas houve um período no passado, na eternidade passada, que ele não soube e precisou usar esse poder. Isso é completamente incoerente com a Escritura, porque todo conhecimento emana dele. Todo. Certo? Absolutamente todo. Por isso ele pode dizer, como ele diz em Isaías 44, versículo 6, em Apocalipse 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 8, eu sou o primeiro e o último. Como diz em Apocalipse 22 e 13, eu sou o Alfa e o Ômega. Deus soberano, absolutamente. Uma vez entendida, irmãos, essa questão de que Deus é soberano, será que Deus, ele revelou na sua palavra, será que era esse o propósito de Deus, não é? Em inspirar os apóstolos a ensinarem sobre isso, para que nós vivêssemos a nossa vida pensando no debate, no provar que é assim e não é assado. Será que essa é a razão dessa doutrina da Bíblia? Porque eu sei que muitas pessoas pensam assim. Essa doutrina está aqui e essa doutrina ela tem que ser o foco para que venhamos debater o tempo todo. Você está errado, que você é, que não sei o quê. Essa doutrina não foi dada para isso. Há um propósito muito importante nessa doutrina. Vamos aprender qual é o propósito agora da doutrina da eleição incondicional. A doutrina da eleição incondicional, ela tem um propósito, irmãos, de dar uma esperança inabalável à igreja. Esse texto de capítulo 3, quando fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A doutrina tem um propósito de dar uma esperança que ninguém pode mexer, que ninguém pode abalar. Dar um fundamento sólido para a nossa vida. Porque quando Paulo registra isso aqui, ele envia para a igreja de Éfeso, ele não está falando que Deus nos abençoará. Que ele, em um futuro, não é, breve, ele iria abençoar o seu povo. Mas ele declara de maneira muito clara. Não é? Ele declara de maneira óbvia, direta: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A igreja tem essa bênção. O povo de Deus tem essa bênção. Isso é para ficar claro para a igreja. Deus quer dar, na verdade, essa esperança, porque observando a situação da igreja, dos cristãos naquele período, e na verdade em todas as épocas, o povo de Deus sempre foi perseguido, sempre sofreu. E imagine os irmãos começarem a se perguntar por quê, né? Tanto sofrimento, por que tanta perseguição? Deus está dando para a igreja dele uma consolação, uma base sólida. Como nós aprendemos na primeira pergunta do Cassino Heidelberg: qual o seu único consolo na vida e na morte? O único consolo é que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e de alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Essa é a base da nossa vida como igreja. Saber que Deus nos abençoa em Cristo e já temos essa bênção garantida. E isso é o que significa dizer toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E isso aqui, nesse versículo 3, não é? É o que está estabelecido, e todos os versículos do 4 ao 14 que nós lemos, é a descrição de que bênção ele está falando. Que bênção espiritual é essa? A eleição em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É por isso que ele nos levará até o fim e nos apresentará a Deus. Ele nos predestinou para isso. Cristo morreu para nos redimir pelo seu sangue. E o Espírito Santo nos sela, nos marca. Nós temos a marca da promessa de Deus, a marca do seu povo. E isso é a garantia. E o Paulo começa bem dizendo a Deus, porque ele está confiante nisso. Ele sabe que essa é a verdade. Deus também, com essa doutrina, quer nos demonstrar o propósito de que ele quer dar significado eterno à igreja. Tratar de algo que vai desde antes da fundação do mundo, ou seja, que transcende a barreira do tempo, transcende a nossa compreensão do mundo, da matéria, de tudo. Tudo isso aqui é para demonstrar que Deus, ele tem um propósito eterno para a igreja. Sempre foi o plano de Deus, desde a eternidade, ter um povo seu, um povo particular seu, um povo que ele separe, que ele tivesse separado para ser santo e glorificasse a ele. É por isso que no versículo 4 ele diz: assim como nos escolheu nele, não é, desde antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Esse é o bom propósito de Deus. Diante do mundo, não é demonstrar que eu tenho um povo que é exclusivamente meu, que anda de acordo com a minha vontade. E Ele é tão fiel nisso, que tudo que Ele promete, não é? A nossa esperança escatológica, a nossa esperança para o futuro, para a salvação, é isso. É um dia, em novo céu e nova terra, sermos um povo perfeito para Deus. Um povo que adore Ele perfeitamente. Isso é o bom propósito do Senhor. Então isso dá para a igreja um propósito eterno. Diante de tanta aflição, os irmãos poderiam questionar. Nós somos cristãos, nós amamos a Cristo, nós confiamos na palavra dele. Mas por que o mundo nos odeia tanto? Por que é tão difícil ser um cristão? Por que recorre a tantas lutas ser um cristão, confesso? Não é? Por quê? Porque Paulo e os demais apóstolos que dedicam as suas vidas à pregação do Evangelho, eles não são perseguidos. Ou no contexto aqui de Éfeso, Paulo estava preso aqui. Por que Paulo estava preso? Porque alguém que ama tanto o Evangelho e prega o Evangelho e dá a vida por ele está preso, não deveria estar livre, Deus não deveria protegê-lo. Qual a razão disso? É o que o mundo geralmente pergunta quando vê a igreja sofrendo. Vale a pena ser um cristão assim? Está vendo que é uma besteira ser um cristão? Fazer parte de igreja, isso é besteira. Deus dá aqui para a sua igreja um propósito eterno. Eu escolhi vocês antes que eu tivesse dito no princípio. Antes que houvesse qualquer criatura, anjo, não importa. Nenhum ser celestial havia ainda. E Deus, Ele nos amou em Cristo. A eleição de Deus é isso, é Ele nos amar em Cristo. Deus ama, não é? Ele nos amou em Cristo e nos elegeu por isso. Ele nos amou, Ele nos elegeu. E nos predestinou para sermos assim como Ele determinou. Então isso só mostra, irmão, o seu amor e o grande propósito eterno, incomparável. E para que Deus fez isso? Para que o seu povo, a sua igreja, fosse a expressão viva da sua graça, da sua misericórdia. Para ficar estampado em todo o universo a um povo que Deus amou na eternidade. A um povo que Deus chamou no tempo e glorificou em Jesus Cristo. E esse povo é um povo que prova e provará eternamente da graça de Deus. É por isso que desfrutaremos a eternidade com Ele. Então nós aprendemos que Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia nesse povo que Ele elegeu. Lendo o texto de 1 de Pedro 2, 9 e 10, diz bem assim: Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Veja o propósito claro. Deus manifestar a sua graça nesse povo. Tito, capítulo 2, 13 e 14, diz bem assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O propósito de Cristo, de morrer para nos abençoar, nos separando para ser povo de Deus. E o texto que nós conhecemos tanto de Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Lembra do versículo 3? Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, não é? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E agora o destaque para o versículo 7. Qual o propósito? Para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A igreja foi eleita. Você que crê em Jesus Cristo de verdade, você foi eleito antes que houvesse mundo, para que Deus manifestasse em você, no seu povo, essa graça por toda a eternidade. Essa é a razão, irmãos. É algum propósito em Cristo. Entendendo tudo isso, então, eu concluo com a seguinte pergunta para refletirmos. Qual é a importância dessa doutrina para a nossa vida? Para a sua vida particular? Para a minha vida? Essa doutrina deve nos fazer realmente refletir. Não é algo meramente teórico, mas é principalmente algo prático do nosso cotidiano. Isso é muito importante. A importância dessa doutrina, a eleição incondicional, para a vida de um cristão, ela é sem precedentes, irmãos. Ela é de suma importância. Na verdade, não entender isso. Se você acha que você merece alguma coisa, se você não entende que a eleição é incondicional, mas se você tem no seu coração que Deus, na eternidade, viu alguma coisa boa em você, que Ele pudesse dizer, vale a pena salvá-lo. Se é isso que está no coração de alguém, essa pessoa não tem as razões corretas para uma vida piedosa. Ela não tem as motivações corretas para glorificar a Deus. Para compreender isso, não é? Que Deus nos elegeu na eternidade passada de maneira incondicional, nós temos que compreender que essa doutrina nos leva a reconhecermos que nós somos completamente incapazes. O propósito dessa doutrina é humilhar a nossa arrogância, é humilhar o nosso maldito ego, nos mostrando que Ele nos elegeu incondicionalmente, porque nós não poderíamos nos salvar. Deus quer realmente, demonstrar que na verdade nós cremos em Jesus Cristo porque Ele quis assim, porque Ele nos amou na eternidade, porque nunca fizemos nada que levasse Deus a nos amar dessa forma por obediência. E esse é o ponto aqui. É por isso que essa doutrina nos leva a confessar com o salmista. O Salmo 103, verso 10 a 13, quando ele diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, essa doutrina nos ensina justamente sobre isso, sobre a graça de Deus. Vocês não fizeram absolutamente nada. É Deus que não está tratando vocês como vocês merecem. Porque se Ele fosse considerar, como o Salmo 130 nós aprendemos, se Deus considerar as nossas iniquidades, quem subsistirá? Ninguém pode subsistir. Então Ele está nos ensinando que Ele não nos trata como nós merecemos. Nós merecemos morte eterna, condenação, juízo. Mas tudo isso Ele derramou em Cristo e nos trata hoje como justos. Essa é a bênção da eleição incondicional. Aprendemos também que nós devemos, baseado nessa verdade, ser humildes, irmão. Essa doutrina não pode levar a outra coisa senão a humildade. Então, toda vez que você vê pessoas debatendo, degladiando, chamando as outras de burra, né? Vocês são burros porque vocês não sabem disso, porque vocês não entendem aquilo, quando vocês percebem isso, é porque a doutrina não está refletindo no coração da pessoa de verdade. Porque a doutrina não é para que eu fique arrogante, é para me humilhar mesmo. Saber que Deus está dizendo que eu não consigo fazer nada por mim mesmo, e por isso Ele tem que fazer por mim, é para me humilhar. É para que eu aprenda a me curvar diante dEle e reconhecer a sua misericórdia. Humilde. É que eu reconheça que eu não estou aqui, eu não faço parte da igreja, eu não creio no Evangelho, porque eu sou uma pessoa inteligente, capacitada, e eu pesquisei muito. Não tem nada a ver com isso. Mas se cada membro, os mais dotados de conhecimento, como também aqueles que são menos dotados de conhecimento, todos eles estão aqui por uma única causa. Deus os elegeu desde antes da fundação do mundo. Os amou em Cristo e os chamou para a igreja. Esse é o ponto, irmãos. Por isso nós podemos observar o texto de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram.
Quem morre está desobrigado da lei. A lei mata quem está vivo. Não é assim? Cristo morreu e fez da sua própria morte a nossa morte, para que a lei não fosse pesada para nós. Quando você procura obedecer os mandamentos agora, por causa de Cristo, não é para tentar ser salvo. Não é com aquele medo e aquele pavor que o povo tinha no passado, pensando que Deus vai me destruir. Mas é apenas por gratidão. Só por causa disso. O reconhecimento. E assim, essa doutrina da eleição condicional, ela nos conduz a dizer com o salmista no Salmo 115, em verso 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Essa doutrina nos humilha e nos leva a reconhecer que a glória, ela realmente pertence somente a Deus, por tudo que Ele fez em nós. E por fim, essa doutrina nos conduz a uma vida de gratidão. Essa doutrina nos conduz a reconhecer que Deus é bom, e podemos reconhecer isso com o salmista também no Salmo 136, verso 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Isso motiva a igreja a ser grata, a pensar duas vezes antes de agir. A razão para adorarmos a Deus, para você estar aqui nessa manhã, deve ser a gratidão, não outra coisa. Deus te chama para reconhecer tudo que Ele fez por sua vida em Jesus Cristo, desde a fundação do mundo. Ou em Hebreus 12 e 28, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Essa é a realidade da doutrina. Se em algum momento você sentir que não está conseguindo ser grato a Deus, que mesmo ouvindo tudo isso, você percebe na sua vida que você não está conseguindo demonstrar essa gratidão a Deus com o seu modo de viver, faça como o salmista no Salmo 103. E faça essa oração para você mesmo, dizendo assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que regime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Essa é a bênção que temos, irmãos, ao compreender essa doutrina. Deus nos elegeu incondicionalmente.